Você vai dizer que... Vamos sair um pouco do Brasil, vamos lá para a Rússia. Vai dizer que o Alexandre Dugin é um defensor da tradição? É um verdadeiro defensor da tradição? O cara faz parte do grupo Yuzinski, de satanistas, de muito tempo atrás. Ele usa o símbolo do caos de Aleister Crowley como bandeira da sua ideologia. Você chegou a estudar sobre o Dugin? Um pouco. Fala um pouco mais aí dessa história. Bom, Alexandre Dugin, ele é o guru ideológico do Putin, né, na Rússia. Ele foi Quando a União Soviética caiu, ele criou um partido chamado Nacional Bolchevique, que era basicamente, ele juntou os símbolos do nazismo, né, símbolos do bigodinho lá da Alemanha. Até essa palavra aí, às vezes o termo tem que tomar forte. cuidado. E do comunismo. Então o pessoal usava aquela faixinha vermelha, igual o pessoal lá da Alemanha, né, os neo, né? Só que com um círculo branco, só que em vez de ser a suástica, era a foice o martelo inclinada no lugar da suástica. Ele criou esse partido. Depois de um tempo, foi evoluindo, né? Foi evoluindo no seu debate. Existe ainda hoje esse partido ou ele sumiu? Foi diluído? Ele existe, mas ele é pequeno. Existem ainda movimentos que propagam ele. Hoje, o que cresceu foi o eurasianismo. Aqui no Brasil tem a Nova Resistência, etc. Então, aí ele criou a chamada quarta teoria política, que é a dele. Que é a famosa e tal. Que não tem de quarta teoria política, não tem nada, na verdade, porque na visão dele, a primeira é o liberalismo, a segunda é o comunismo, a terceira é o fascismo, e a quarta é esse negócio aí que tem o símbolo do caos, basicamente. Que seria, claro, tem todo um discurso de criar uma ordem mundial, uma nova ordem mundial multipolar. Agora, olha que interessante. Cria-se uma ordem mundial multipolar, uma nova ordem mundial, e utiliza-se o símbolo do caos, sendo que a gente sabe que está lá na nota de $1. Ordo ab caos. A ordem virá através do caos. Então, quando eles falam em criar uma nova ordem mundial com líderes como Vladimir Putin, que é um ex-KGB, quando a União Soviética foi diluída, uma parte virou oligarca, a outra parte virou a máfia russa. Os grandes agentes ali da KGB. Então, alguns assumiram o governo e outros se tornaram a máfia russa, que é forte. Aí você tem, nesse caso... Agora, qual que é a ligação do Dugin com o Aleister Crowley? Lógico, o Aleister Crowley já morreu, é antigo, ele teve muita influência no rock, né, e tal. Qual o contato dele com as ideias do Aleister Crowley? Bom, diretamente, eu acredito que tenha sido pelo grupo Yuzinski, que ele fazia e faz parte. Existe um grupo, isso é o que eu vou passar por cima aqui, né, que foi o grupo que criou lá no passado o Movimento Nacional Socialista na Alemanha, as ideias que fundamentaram enfim, aquela coisa alemã. Aquela coisa lá que aconteceu na Alemanha. Por detrás tinham alguns grupos ocultistas que a gente conhece, Sociedade Thule, Sociedade Vril e outras. As ideias de Blavatsky que foram deturpadas. Mas por trás disso tudo, existia um grupo de magos negros do Tibete. Esse grupo, bastante desconhecido, chama-se a Horda Negra. E foi esse grupo que criou esse movimento que começa a ressurgir agora como nova direita internacional. Certo. Recriou, eles se reuniram recentemente, alguns anos atrás, décadas atrás, num monastério na Itália, se eu não estou enganado, e começaram a recriar. Então aí você tem Dugin, você tem Alain de Benoit na França, você tem o Bannon nos Estados Unidos, que não é um intelectual, mas é um propagandista, e você teve outros. Então, agora, é muito claro que ele usa o símbolo do caos.
Quer dizer, você está dizendo que então é uma coisa requentada lá dessa coisa que aconteceu na Alemanha e que eles estão revivendo isso. Então o Dugin é o herdeiro dessa corrente. Ele é um divulgador, né? Ele é um divulgador dessa corrente. Mas ele parece que é um divulgador com um nível melhor do que, por exemplo, Steve Bannon. Né? Steve Bannon. Por exemplo, tinha um cara que fez esse papel no Brasil, né? Que é muito controverso, Olavo de Carvalho. Ele era um opositor das ideias de Dugin, mas ele debatia muito com Dugin, né? Então, até certo nível, ele era um opositor, até certo nível. Por outro lado, era o mesmo cenário. Você tem alguns intelectuais nos principais países que discutiam e que começaram a criar esse movimento, né? A diferença é que o Dugin era anti-ocidental, Olavo era pró-ocidente, né? Então, tem um debate deles, virou livro, inclusive, bem interessante. Mas essa ideia de Dugin, essa ideia que a gente vê hoje se alastrando de uma maneira assim bastante perigosa. E que, surpreendentemente, muita gente no Brasil, né, seguindo isso. Né? Eu acho assim uma coisa meio absurda, né? Porque, veja, quem são os aliados? Como é que... Sabe o que me surpreende? É o pessoal que simpatiza com as ideias mais tradicionais e tal, e acabam entrando nessa, sendo que os principais aliados hoje de Putin são a Coreia do Norte e a China. E o Irã. Tá entendendo? Então, claro, o Ocidente não é perfeito. O Ocidente é cheio de problemas. Nós temos elites macabras aí que nós falamos de sociedades discretas, muito piores do que essa que fez a independência do Brasil, muito mais obscuras, né? Ok. Agora, não tem como você comparar viver numa democracia europeia, por exemplo, pode ser até uma monarquia, como a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, os países nórdicos. Você pode morar na Inglaterra mesmo, com todos os seus problemas, na Espanha, que tem rei, enfim. Não tem como você querer comparar o grau de desenvolvimento e civilização que nós temos hoje com viver debaixo do Irã, por exemplo. Ou da Coreia do Norte. Ou a Coreia do Norte. Pior ainda. A China ainda está um pouco melhorzinha, mas o Partido Comunista Chinês. Cara, você não tem direito nenhum. Uma live dessa aqui seria impossível na China. Seria impossível. Eu digo, a melhorzinha tecnologicamente. E nem na Rússia seria possível, porque a Rússia também tem censura. A Rússia persegue opositores. Vai todo mundo para cadeia. Exatamente, você não tem direito a falar. Então, é claro que o caminho é um caminho muito estreito que a gente tem que encontrar para resgatar a tradição. A meu ver, assim, acho que a minha mensagem principal seria essa, para resgatar, conhecer a nossa verdadeira tradição, para daí a gente pensar num passo a se dar. Porque senão a gente anda às cegas, né? Realmente como gado sendo levado para o matadouro. A torto e a direita, a esquerda e a direita. Né? Então... Engraçado que esse aí da Rússia reúne os dois, né? A esquerda apoia a Rússia. E essa direita do Dugin, exatamente. Que tem um fundo gnóstico, você falou um fundo satanista, um fundo oriental, ela é orientalista, né? Eles têm os mesmos aliados, né? É curioso, né? Esquerda e direita se unindo do lado do Putin. É a teoria da ferradura. Eles vão, quanto mais extremos, eles vão se aproximando, né? Ataque à esquerda e à direita, eles vão se aproximando. Quanto mais extremo, eles vão ficando mais parecidos. Então, isso é o que acontece hoje. Eu vejo assim, se você olhar as ideias de Dugin, ele vai falar de uma ordem mundial multipolar. Eu sou contra isso? Não. Eu acho que seria interessante que essa Pax americana que nós temos hoje, né, que é os Estados Unidos ditando a paz mundial, entre aspas, fosse substituída ou fosse melhorada para que outros países mais democráticos, né, como o Brasil, enfim, ou os países europeus, tivessem mais poder.
e que as nossas democracias fossem aperfeiçoadas, né? Eu, por exemplo, eu acredito que o Brasil poderia tranquilamente se tornar uma monarquia e sendo democrático, como era na época de Portugal, municipalista. As pessoas têm a falsa ideia de que a monarquia é poder centralizador, totalitário. Isso é uma lenda. Portugal era extremamente descentralizado. Mesmo em Portugal era descentralizado. Exatamente. Tinha lugares, nós falamos aí das ordens militares religiosas, elas controlavam regiões de Portugal. Exatamente. Uma coisa que é importante também falar, né, para a gente também não cometer injustiças, né, os mouros, né, os muçulmanos em Portugal, existia uma parte dos muçulmanos que acabaram se aliando a Portugal e viviam pacificamente. O Dom Afonso Henriques mesmo tinha amigos sufi, né, do esoterismo islâmico. O problema em Portugal era uma ala, me fugiu o nome agora, não sei se você vai lembrar, mas era uma ala de muçulmanos radicais que vinham e que era a mesma pegada do Estado Islâmico de hoje em dia. Era um pessoal que veio, se eu não estou enganado, lá do Iêmen lá do sul da Península Arábica, né? E foram se estabelecendo. Eram os... Me fugiu o nome também. Almohadas, exatamente. Isso. Saber começava com alguma coisa. Isso mesmo. Esse livro aqui fala muito sobre isso. Fala deles. Esse livro aqui, ó, todo pessoal, até eu pedi desculpa aí, professor L'Oréal Rocha, né, que recomendou esse livro. Todos têm que ler esse livro aqui, O Legado Templário. Tá? Isso daqui é um livro, é barato, você compra ele em qualquer loja, coloca na sua livraria também, se puder, eu recomendo. Não estou ganhando nada para divulgar, porque o livro é realmente muito importante. É muito bom, ele explica essa intra-história, né, de Juan Atienza. Então ele vai falar da Ordem do Templo na Península Ibérica e do quanto ela foi mais influente em Portugal do que, por exemplo, na Espanha. Mas na Espanha ela ficou meio diluída, né? Sim, sim. Tinha muitas outras ordens, né? Mas ele muito fortes, Calatrava, Alcântara e outras que acabaram... diluindo ela lá, né? Mas ele conta a história da ordem cisterciense em detalhe, a ordem de Cluny, anterior, né, a cisterciense. Então, todo o processo de Roma, o processo da igreja na restauração dos valores cristãos que haviam se perdido. Ele vai falar da questão das investiduras, de quando muda, né, quando o Papa passa a ungir os reis e não mais os imperadores a escolher os papas. Então isso foi uma conquista da ordem de Cluny. Cluny foi muito importante. A Idade Média estava passando por um período negro lá, um período de devastação, de crise e tal. Sim. E aí então a Cluny fez uma restauração, né? E depois a cisterciense, a ordem cisterciense, que foi mais raiz ainda. Os monges que trabalhavam. O pessoal, eles resgataram o valor do trabalho. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.